no começo parece que os médicos estavam meio no escuro, assim, com esse tratamento precoce que foi o que Tava. parte tava pedindo, né? Estavam porque a gente sabia que era um vírus, não sabia nada desse vírus. Aí o que a gente faz no primeiro momento? Tenta aproveitar tratamentos similares, né? Para ver se funciona. Então, no início, deram até o remédio da gripe, que também não funciona para gripe. Eu postei isso outro dia nas minhas redes. O Tamiflu, né? Tem vários estudos mostrando que o Tamiflu é ineficaz para combate do vírus da influenza, né? Até esse remédio foi dado. Eu mesmo comprei Tamiflu e guardei em casa, porque, né? Sim. Mas era um dado de início. Aí, quando começaram a sair os estudos chineses, os estudos na França, na Europa, da ação de um determinado remédio, né? Que também era usado para tratar malária e outras coisas assim, e outros remédios começaram a vir junto. A gente falou, opa, tem um estudo clínico aqui de base pequeno, tem um estudo de bancada bom, tem um estudo que mostra a redução na carga viral, vamos tentar, porque é um remédio seguro, já testado e tal, e a gente começou a ver resposta boa, né? Foi quando aí todo mundo começou a entrar nessa, aí de repente veio uma ordem, que é o que eu digo, né? Esqueceram de me ligar para passar o briefing, né? Veio uma ordem que era para parar com isso imediatamente. Não era mais para permitir nenhum tipo de tratamento. Não era para prescrever isso mais. Não era para prescrever. E quem prescrevesse seria taxado de anticientista, de antimédico, de charlatão. E a imprensa começou a bater. Começaram a surgir esses estudos loucos, mal feitos, que foi aonde eu comecei a aparecer perante a nação, porque eu comecei a contestar esses estudos. Um deles chamou muita atenção, que foi um estudo publicado numa revista inglesa, a Lancet, que era uma revista de grande prestígio entre os médicos, com mais de 80 mil casos analisados no mundo inteiro, mostrando que esse tal remédio, né, ele seria ineficaz e perigoso. Ou seja, ele mataria mais do que salvaria, né? E aí a gente foi ver, esse estudo era completamente falso. Eram dados, esse estudo usava dados de 3 mil prontuários eletrônicos da África. Onde que na África tem tanto prontuário eletrônico assim nos locais onde, né? Caramba, mano. Esse estudo mostrava que a taxa de tabagismo dos moradores da Índia, da China e do Brasil e do Uruguai eram iguais. Não são iguais. Os asiáticos fumam muito mais. Engraçado, eu fiquei doente. Acho que eu fui pegar no final de 2020, eu acho. E conversando com o meu pneumo, que é um diretor de um hospital grande lá da região, ele me mostrou uns gráficos assim, a hora que eu virei e falei, e aí, o que você vai me dar? Ele falou, não, vai pra casa, se você tiver febre, você toma alguma coisa pra baixar a sua febre. Paracetamol, sei lá. Foi a ordem, né? A ordem era fazer isso. Vai pra casa e faz isso, né? Ele, tá, mas e os outros remédios, né? Vitamina D, essas coisas, cadê eu não vou tomar isso? Ele falou assim, não, isso não vai fazer diferença em você. Eu falei, mas como que não? Ele falou, ó, eu tenho gente internada ali na UTI que fez tratamento precoce e tá lá na UTI. E tem pessoas que não fizeram tratamento precoce e estão melhores do que quem fez. O seu foi no final, né? Foi bem no final. O meu foi bem na primeira arrancada. E foi forte. E o meu, cara, eles passaram até sabonete atrás da minha orelha. Ah, tem isso? Tem, vamos usar. Esse dado do hospital era falso, né? Era falso porque, em primeiro lugar, o chamado tratamento precoce, foi o que eu falei na CPI da Covid, no dia que eu fui, né? É uma redundância. Todo tratamento tem que ser precoce. Claro. Quanto mais precoce o tratamento, melhor. Você não vai esperar um câncer ficar do tamanho de um abacate para você propor um tratamento. Óbvio. Você não vai esperar o cara infartar, ter 3 infartos para propor
um tratamento. Se o tratamento não é precoce, é porque algo deu errado. Provavelmente, ou o diagnóstico foi muito tardio, ou o tratamento foi muito lento, né? Aham. Mas a gente enfatizava no tratamento precoce porque era justamente isso. Nos 2 primeiros dias, principalmente, você entrava com um certo tipo de medicação, havia evidência clínica, evidência anedótica e evidência de estudos preliminares que mostravam um benefício relevante para evitar o adoecimento. Redução da carga viral? Redução da carga viral e redução de clínica, de tempo de sintoma, né? E é óbvio, nenhum tratamento é 100% eficaz. A gente vai ter gente que vai tomar tratamento e vai para o hospital. Mas o que acontecia é que a maior parte das pessoas que internavam não tinham feito um tratamento que era o que a gente preconizava. Tinham feito qualquer outra coisa, porque quando o Ministério da Saúde se omitiu e a ciência, os representantes da ciência, a academia se omitiu, a Sociedade Brasileira de Infectos se omitiu, todo mundo se omitiu e falava para as pessoas que não havia nenhum tipo de tratamento, meu amigo, até sabonete na orelha passou a ser usado. E o principal erro que as pessoas cometeram nesse período foi usar corticoide nos primeiros dias de sintoma. Sim. Isso esse médico me falou, cara, o que faz a diferença, palavras dele, tá? O que faz a diferença é o corticoide, mas depende do momento que eu vou colocar o corticoide em você. Porque se eu colocar no comecinho, provavelmente você vai pra UTI, provavelmente você vai piorar. Isso. Então eu tenho que colocar no tempo certo, que é quando tá 70% do vírus em você. Fudido. E aí eu vou e coloco o corticoide, se necessário. O corticoide foi um grande erro, e ainda é dado até hoje, nos primeiros dias de sintoma de Covid, esse erro continua, né? Porque no início, o vírus, quando entra em você, ele quer se replicar. Sim. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Ele é um parasita, ou seja, ele depende de outro ser vivo para poder viver. Então ele parasita esse ser vivo. No caso dos vírus humanos contra humanos, né? Nós somos o hospedeiro. Intracelular, por quê? Porque ele tem que estar dentro das nossas células para poder se procriar. Ele não consegue fazer isso no sangue ou no terceiro espaço, né? Tem que ser dentro da célula. E é obrigatório. Por quê? Porque ele não tem outra opção. Então, o vírus, para ser viável numa pessoa, ele tem que ter uma porta de entrada. E aí você tem os vírus respiratórios, cuja porta de entrada é o nariz, é a boca. Você tem os vírus arbovírus, que são aqueles transmitidos por artrópodes, mosquitos, tipo dengue. Jogados dentro da gente. Você não pega de pessoa para pessoa, mas o mosquito transmite, né? Você tem os vírus que são basicamente de transmissão fecal-oral, que são os vírus que você pega nos líquidos. Então, assim vai indo, né? Então, esse vírus, quando entra dentro de você, a primeira coisa que ele vai procurar é uma célula ao qual ele tem algum tipo de afinidade. No caso dos vírus respiratórios, são as células do nariz, garganta, esôfago, né? Faringe. E ali eles fazem a primeira multiplicação. Eles invadem as nossas células, eles roubam as proteínas, os aminoácidos das nossas células para fazerem os filhotes, né? Essa célula acaba morrendo e esses filhotes são liberados no organismo humano, que é quando você tem o primeiro pico febril da doença. É por isso que quando você pega um vírus, você não fica com febre logo de cara. Você me transmitiu um vírus agora. Já estou com febre. Não, não é assim. Tem que ter uma quantidade significativa de vírus dentro do sangue, dentro do corpo, para o sistema imunológico perceber que tem algo errado. E a febre, muito se preocupa em tratar a febre, né? Mas a febre, ela é um mecanismo de defesa primário do corpo humano. O corpo eleva a temperatura para tentar degenerar, matar o agente estranho que está dentro dele.